Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Colóquios aqui do Programa de Pós-Graduação em Física da UERJ. Queria agradecer hoje ao professor Alexander Quiroga, da PUC, aqui do Rio, por aceitar dar essa palestra para a gente. E queria, antes de passar a palavra ao professor, falar que a pós-graduação agora aqui da UERJ tem um canal no YouTube e redes sociais, em que no canal vocês podem ver os seminários que já passaram. Esse aqui, inclusive, vai entrar no canal daqui a alguns dias. E, bem, obrigado a todos pela presença e passo agora a palavra para o professor. Beleza, deixa eu compartilhar aqui a tela e vamos começar. Todo mundo, vocês estão me escutando? Sim, estamos sim. Gente, vamos lá. Antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite do professor Alexandre Câmara e dos organizadores do colóquio por me estender a invitação, o convite para apresentar hoje com vocês. E também eu gostaria de agradecer a todos os que estão aqui participando e estão me doando uma horinha do tempo de vocês para me escutar. Muito obrigado a todos vocês, gente. Bom, a ideia do colóquio, em geral, e eu ficaria muito feliz no final, porque o que eu entendi que temos muitas pessoas de diferentes áreas, e que no final do colóquio de hoje, vocês entendam o conceito do neutrino, o que seria essa palavra, o que seria essa partícula neutrino, os processos envolvidos na física do neutrino, e ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo atualmente na área de física de neutrinos e a futuro, o que vem. Vou tentar fazer isso de uma forma acessível a todos vocês, e se no final vocês conseguem entender, conseguem discutir, eu vou ficar muito feliz. Então, gente, para começar esse colóquio hoje, vou mostrar alguns dados interessantes do neutrino. Por exemplo, o neutrino está em todas partes. O universo está cheio de neutrinos. Por cada centímetro cúbico do universo existem aproximadamente 300 neutrinos oriundos do Big Bang. Os neutrinos são as partículas com massa, as mais abundantes do universo. Bom, só perdem por os fótons, né? O fóton é a partícula mais abundante do universo, mas o fóton não tem massa, né? Inicialmente, no Big Bang, houve uma sopa muito quente de partículas, vamos chamar assim, e todas as partículas estavam em equilíbrio, né? Mas o universo começou a se expandir, e em algum momento a temperatura caiu, e um neutrino desacoplou, tipo, o neutrino deixou de interagir com essa sopa quente, e formou o que nós chamamos hoje do fundo cósmico do neutrino. Assim como existe o fundo cósmico de radiação, existe um fundo cósmico de neutrino alguns segundos após o Big Bang. O problema desse fundo, nós ainda não conseguimos detectar esse fundo, porque a interação que o neutrino tem já é muito fraco, e a energia desse neutrino é de 10 a menos 4 eletronvolts. É realmente um desafio experimental construir algum tipo de experimento que consiga registrar esse fundo cósmico. Mas, se em algum futuro conseguirmos medir esse fundo, vai ser extremamente importante para nosso conhecimento da cosmologia, porque vai ser um estudo complementar ao que nós já sabemos hoje do fundo cósmico de radiação. Outro dado interessante, nós hoje já sabemos muito bem o modelo padrão solar, nós sabemos o fluxo dos neutrinos que vem do Sol, e se estima que em um único segundo, aproximadamente 300 trilhões de neutrinos passam pela gente. 300 trilhões, 10 a 12. A boa notícia é que esse neutrino não faz mal para a saúde, porque ele é tão fraco, interage tão fracamente com a matéria, que se estima que na vida de uma pessoa, provavelmente um único neutrino vai interagir com um único átomo do nosso corpo. Continuando a mesma analogia, cara, neutrino vem da Terra, que se chamam os geoneutrinos, provém dos reatores nucleares, inclusive aqui perto temos Angra, né? Nós somos bombardeados por aproximadamente uns 200
trilhões de neutrinos por segundo, proveniente de Angra. Os aceleradores de partículas também geram neutrinos. Eventos astrofísicos, como supernovas, também estão gerando neutrinos que estão bombardeando a gente constantemente. Inclusive, nós somos fontes de neutrinos. Nós emitimos neutrinos porque nós temos no nosso corpo o potássio decai para o cálcio, e nesse decaimento que hoje já conhecemos como decaimento beta, é emitido um elétron e um antineutrino eletrônico. Inclusive a banana, ele emite 1 milhão de neutrinos por dia. A banana tem potássio, né? As pessoas, quando fazem atividade física muito intensa, sempre falam para comer potássio para não ter cãibras, né? Esse potássio emite neutrinos. Para ter uma ideia da interação fraca do neutrino, olha só, dentro do Sol, nas reações termonucleares que geram a energia do Sol, são gerados fótons e são gerados neutrinos. Os fótons, quando são gerados, eles ficam ricocheteando dentro do Sol e eles não conseguem sair. Eles vão ficar dentro milhões de anos. O neutrino chega na superfície do Sol em 2 segundos. Para ter uma ideia, com a densidade do Sol, de 100 gramas por centímetro cúbico dentro do Sol, se estima que o caminho livre médio do neutrino, para que ele consiga interagir, é de 10 a 16 metros, 1/3 de parsec. E nessa distância, o neutrino talvez poderia interagir, mas é muito maior que o raio do Sol. Nós podemos falar que simplesmente o neutrino não sente, ele não é absorvido, ele não sofre espalhamento, ele simplesmente sai do Sol. O neutrino chega na Terra 8 minutos depois. Hoje em dia, temos experimentos que estão monitorando a imagem do Sol, não observando por o fóton, mas observando por o neutrino. Praticamente você pode fazer um monitoramento quase ao vivo, num delay de 8 minutos. Olha só, para comparar a densidade, o neutrino, quando passa em uma densidade menor de 5 gramas comparada com 100, o caminho livre médio é de 10 a 20 metros. 3 kPa para que o neutrino consiga talvez interagir. Praticamente que o neutrino passa e não sente a Terra. Ele é transparente à Terra, o neutrino. Olha só, esse processo do decaimento que gera o neutrino se chama decaimento beta, e aqui temos que um nêutron vai decair em um próton, e nessa transição, nesse decaimento, vai ser liberado um elétron e um antineutrino eletrônico. A nível de quarks, nós temos aqui que o nêutron tem um quark up, down, down, e um desses down vai virar up para produzir um próton, e nessa transição, nesse decaimento, vai ser produzido o elétron e o antineutrino eletrônico. Sempre ele vem em pares, sempre o neutrino vem associado à partícula carregada. Se for muon, vai ter um neutrino muônico, e se for tau, sempre vai ser gerado um neutrino tauônico. Qual foi o problema? Aqui eu tive uma pequena liberdade, que na verdade, nos primórdios da época do neutrino, quando estava começando, nós tínhamos um núcleo, e esse núcleo era estudado em um núcleo pai, ia gerar um núcleo filho, mais uma energia que era sabida, que era o elétron, só que essa energia que estaria aqui como produto desse decaimento, é uma energia que era muito bem conhecida já. Eles esperavam um certo valor de energia, uma energia monocromática, mas foi encontrado que estava faltando energia. Tinha um processo lá interno que eles não conseguiam ver, que fazia com que certa energia se perdesse. Eles não sabiam o que estava acontecendo, porque a energia inicial era maior que a energia final. Alguma coisa estava acontecendo nesse processo. Esse problema ficou por muitos anos. Olha só, teorias como que existia a violação da conservação da energia foram propostas, por exemplo, por Bohr. A energia poderia ser conservada macroscopicamente, mas provavelmente, microscopicamente, poderia ter uma violação dessa lei. O Dirac falou, cara, por cima do cadáver, vou aceitar isso. Houve uma discussão muito intensa, muito forte nesses princípios básicos da física. Conservação da energia, hoje, é um pilar, né? Ninguém mexe com a conservação da energia, não existe na natureza um processo que viola a energia. E aí o Pauli, em 1930, olha, um bom tempo depois, o Pauli já tinha esse processo em mente,
Só que ele não conseguia falar, e ele ficou com essa ideia por muitos anos na cabeça, porque ele sabia que estava propondo uma partícula que talvez não seria detectada. Essa aqui foi uma carta que ele enviou. Acontece que em 1930 houve uma conferência na Alemanha que Pauli não conseguiu comparecer. O Pauli tinha uma coisa mais importante a fazer, era participar de um baile, né? Coisas da vida, né? Ele foi para o baile, mas ele enviou uma carta para os colegas falando: olha só, eu não consigo comparecer à conferência, mas eu tenho uma ideia para salvar a conservação da energia. Essa ideia era simplesmente propor uma nova partícula com spin no meio, que tinha 1% da massa do núcleo pai, que era carregada neutralmente, não tinha carga, e outras propriedades aqui. E isso aqui praticamente que é o certidão de nascimento do neutrino. Não foi muito bem aceita essa ideia, porque sabiam que era uma partícula que iria ter uma interação muito fraca e não iria ser detectada. Então, por que propor uma coisa que ninguém vai conseguir verificar experimentalmente? Como uma curiosidade, naquela época já estavam propondo uma partícula chamada de nêutron, que tinha as mesmas propriedades do neutrino, somente com uma massa maior, mas o neutrino, a ideia do neutrino veio antes, e essa partícula neutrino inicialmente foi chamada de nêutron. Só que depois o Chadwick descobriu o nêutron, e aí o Enrico Fermi falou: olha só, não é nêutron, mas um nêutron pequeno, vamos chamar de neutrino. Nêutron pequeno, né, em italiano, e foi a palavra que ficou, o neutrino, um nêutron pequeno. De novo, o Pauli, eu fiz uma coisa terrível, construí uma partícula que nunca será detectada. Mas falar nunca é muito forte, né? Na verdade, em 1956, 20 e poucos anos depois, foi descoberto o neutrino eletrônico. Anos depois, através de um acelerador de partículas, o neutrino muônico, e 30 anos depois, 40 anos depois, o neutrino tônico no Fermilab. Para ter uma ideia, inicialmente, foi um experimento que se chama Project Poltergeist. Eles estavam literalmente caçando fantasmas, né? Porque uma partícula que não interage com nada, ninguém sente nada, ela está aí, mas ninguém vê. Eles propõem aqui, através de um fluxo de reatores, detectar o neutrino. A ideia é simples. Aqui eu mostrei que o neutrino, o decaimento beta, vai ser nêutron vai para próton, mais elétron, mais antineutrino. Aqui é o contrário. Aqui o antineutrino eletrônico vai interagir com o próton, e nessa interação aqui, que eu estou mostrando aqui em cima, o antineutrino vai interagir com o próton, e nessa interação vai sair um positron. Esse positron vai se aniquilar com um elétron do meio, gerando um pequeno sinal de 0,5 megaelectronvolts. Esse neutro vai se deslocar uma curta distância dentro do detector, alguns centímetros, vai ser absorvido pelo cádmio dentro do detector, e nessa absorção vai ser emitido o outro fóton, outra energia, se não me engano, são 8 megaelectronvolts, 5 megaelectronvolts. Agora, não estou com o número na cabeça. Mas olha só, é um evento que se chama um evento de coincidência. Sempre que tem esse primeiro evento seguido por 200 microsegundos de outro evento, é um evento de neutrino. E eles, com isso, conseguiram medir o neutrino eletrônico, tá? O antineutrino eletrônico, na verdade. 26 anos desde o nascimento do neutrino, mas foi provado que eles existem. Eles ganharam o prêmio Nobel em 1995. Esta aqui foi a carta que foi enviada por o Pauli, falando que a partícula realmente existe. Bom, 62, foi descoberto o neutrino muônico através de um acelerador de partículas. A ideia geral desse acelerador de partículas é: temos prótons, esses prótons podem ser acelerados, é muito fácil gerar um feixe de prótons, né? Eles vão colidir, e nessa colisão vão produzir pions, pions mais, pions menos, pions zero. Esses pions vão decair em neutrino muônico, tá? E esses muons, eles limpam o feixe, eles limpam de muons por diferentes processos, podem colocar chumbo, campos magnéticos que vão desviar o muon, e o neutrino vai continuar na mesma direção. Desse jeito são produzidos os feixes de neutrinos, e são produzidos neutrinos muônicos, e essa foi a ideia por trás.
de esse acelerador de partículas que criou pela primeira vez um fluxo, inclusive, de neutrinos. Eles provaram que existia outro sabor de neutrinos e geraram o feixe de neutrinos. Em 88, ganharam o prêmio Nobel. E, finalmente, o último neutrino, em 2000, foi detectado um neutrino taônico no Fermilab, na colaboração que se chama DONUT, e foi devido ao decaimento do tau. Tá? Bom, olha só. O que aconteceu depois? Nós já sabemos que tem neutrinos. Naquela mesma época, estava se estabelecendo o modelo padrão solar, era bem conhecido. Essas taxas com que saem os neutrinos e com que sai a energia, nós sabemos que nessa cadeia de 4 prótons, quando eles interagem, vai produzir hélio, vai produzir 2 pósitrons e vão produzir 2 neutrinos, e essa aqui é a energia que chega na gente, são mais ou menos 25 megaelectronvolts. Megaelectronvolts é uma unidade de energia. Com isso, é possível calcular o fluxo de neutrinos. Tá? Era bem sabido nessa época o fluxo de neutrinos que chega na Terra. A gente sabe quantos neutrinos chegam na Terra devido ao Sol. Vamos testar isso, vamos medir o neutrino solar. E aí veio o seguinte problema. No experimento de Homestake, o John Bacall e o Raymond Davis, eles tentaram medir, na verdade eles mediram esse neutrino solar através dessa reação aqui com cloro e argão, e eles, literalmente, quando acontecia um evento de neutrino dentro do tanque, eles praticamente que iam lá e mediam com um detetor Geiger, e o argão é radioativo, eles contavam quantos eventos de neutrinos passavam. O que aconteceu, gente? Acontece que eles mediram menos neutrino do que esperado. Era esperado um número X de neutrinos, eles estavam medindo mais ou menos a terceira parte do esperado. Aí todo mundo, não, o experimento está errado, vocês estão errados, essa forma que vocês estão medindo está errada. E muito difícil fazer a contagem quase que manual do número de eventos, como vocês estão fazendo, alguma coisa está errada. Mas, bom, eles ganharam o prêmio Nobel em 2002, mas nessa mesma época, houveram outros experimentos, por exemplo, esse aqui, o Galaxy em Itália, e esse aqui, o SAR, que seria o Soviet American Gadolinium Experiment, na Rússia, na antiga União Soviética, naquela época. E eles mediram com outro elemento, o gadolínio, eles mediram também o mesmo e estavam encontrando menos eventos do que a teoria. O Kamiokande é igual. O Kamiokande é um experimento que estava tentando medir o decaimento do próton. Aí eles não estavam conseguindo e aí eles trocaram para decaimento de neutrino. Se está estudando esse decaimento do próton. Mas o Kamiokande também estava medindo neutrinos solares e também mediu menos do que o esperado. Aqui, para ter uma ideia, aqui eram 2 neutrinos, quase 3, para 7 da teoria, e vocês veem as diferenças, né? Isso ficou chamado como o problema do neutrino solar. Aqui tem uma ideia, mais ou menos, de quanto que era esperado, quanto que era medido nos diferentes experimentos. Aqui Super K também depois, Super Kamiokande. Aqui Super K a continuação desse experimento. Esse Super K é maior. Kamioka tem mais ou menos 3.000 litros de água, 3 quilotoneladas de água. Super K tem 50 quilotoneladas de água, então bem maior. E eles também estavam medindo menos neutrinos que o esperado. Bom, o que acontece nessa época? Óbvio, né? Teoria está errada. Modelo padrão está errado. Modelo padrão solar está errado. Todos os experimentos estão errados. Ninguém sabe o que mais falar, né? Ou alguma coisa está acontecendo com os neutrinos. O neutrino pode decair no processo de que sai do Sol até que chega na Terra. Os neutrinos podem decair, podem ser absorvidos em algum processo. Provavelmente, o neutrino tem um pequeno momento magnético, e esse pequeno momento magnético, quando ele está se propagando, o momento magnético muda, e ele vira, neutrino vira antineutrino, e o Homestake não é sensível, ele não consegue medir antineutrinos. E eles estavam explicando, olha só, pode ser que seja isso, e por isso que a gente está vendo menos neutrinos do que esperado. E a última, uma das muitas hipóteses daquela época, o neutrino muda de sabor quando ele se propaga. Em 2003, o Sudbury Neutrino Observatory, em Canadá, eles estavam medindo também o fluxo de neutrino solar.
E eles mediram 3 canais, e o interessante dos canais que eles mediram foi que, quando o canal que é sensível ao neutrino eletrônico, eles mediram igual que os outros experimentos, menos que a teoria. Mas eles mediram também com outro canal, que seria um canal que nós chamamos de corrente carregada. Esse canal de corrente carregada, ele é sensível a todos os neutrinos. Tipo, nessa interação, todos os neutrinos que passam vão ser registrados, eletrônicos, muônicos e taônicos. Tirando os neutrinos eletrônicos e deixando somente os muônicos e taônicos, e multiplicando aqui por um fator de normalização, porque a seção de choque dos muons e dos taons são menores, olha só, a teoria igual aos dados. O que respondeu o SNO? Olha só, os neutrinos estão aí, o fluxo está aí. Só que por algum processo que ainda não sabemos responder, o neutrino eletrônico é menor. O que estava acontecendo? Na mesma época, o Super K, eles estavam medindo neutrinos atmosféricos. Os neutrinos atmosféricos, rapidamente, vendo o raio cósmico, vai interagir com a atmosfera, isso vai produzir pions mais, menos e zero. Esses pions vão decair e vão gerar neutrinos, vão gerar muons, neutrinos muônicos. O muon vai decair, vai produzir elétrons e neutrinos muônicos e eletrônicos, tá? Bom, era esperado em Terra 2 muon, 2 neutrinos muônicos para 1 neutrino eletrônico. Uma razão de 2. Quando foi feita essa medida, estavam medindo menos do que 2. Aí eles, várias hipóteses também, talvez tenha mais muons, ou o neutrino muônico está sumindo, alguma coisa está acontecendo que eles não sabiam explicar. Ficou conhecido como o problema do neutrino atmosférico também. Depois veio o CanLAM. O CanLAM é um reator nuclear, ele está medindo neutrinos provenientes de um reator nuclear através do decaimento beta inverso, como já tinha mostrado antes. E eles fizeram a primeira medida da oscilação de neutrinos. Olha só, aqui, dentro do detetor, nós conseguimos vincular ou medir, eles medem, na verdade, o número de eventos, e isso aqui são bins. Então, para essa energia de neutrino, tem tantos eventos. Por exemplo, aqui, quase 200 eventos. Para outra energia, aqui entre 2 e 3, tem 160 eventos, e por aí vai. Então, olha só, esses pontos que estão aqui são os pontos que foram medidos pelo experimento. E aqui, essa linha que está aqui tracejada, é a teoria, um modelo que a gente faz sem oscilação. E eles não batem, né? Mas, olha só, quando colocam a oscilação dentro da teoria, ele bate com os dados. Perfeito. Ainda mais, o CanLAM falou, olha só, isso aqui está em função da distância. Ele fala, o neutrino, ele está sumindo, ele está mudando de sabor, está se transformando em outro, também com a distância. Essa foi a primeira medida e a primeira evidência da oscilação de neutrino. O Super K é um dos experimentos que mais tem contribuído em descobertas dessa partícula tão misteriosa como o neutrino. Olha só, o neutrino atmosférico, o que ele descobriu, o Super K? Olha só, ele está falando, para eventos de neutrinos eletrônicos, está tudo ok. A teoria bate com o que a gente está medindo. Mas, olha só, isso aqui é o ângulo com que o neutrino chega no detector. Ele vai falar, olha só, para esse ângulo 1, tipo, o neutrino que chega aqui por cima do detector, chega na quantidade de muons que a gente espera. Mas quando o neutrino vem por baixo da Terra, o que acontece? Ele vai ter mais distância, e nessa distância, ele tem uma maior probabilidade de oscilar, de se transformar em outra coisa. E por isso que a gente vê, quando o neutrino vem por baixo, temos menos eventos do que esperado. Inclusive, aqui é a mesma coisa, né? Para eventos que vêm de cima, debate com a teoria, para eventos que vêm por baixo, só se ajusta se a gente considerar oscilação. E o Super K também descartou outras possíveis teorias que estavam sendo analisadas naquela época, como o neutrino tem decoerência, o neutrino pode decair. Eles falaram, não, o melhor ajuste se faz com os dados experimentais quando nós colocamos a oscilação de neutrinos.
Mas o que é isso de oscilação de neutrino, gente? Aqui vou gastar uns minutinhos explicando. Olha só, o neutrino sempre vem devido à interação fraca, né? Então, o neutrino sempre vai ser produzido junto com um lepton carregado. Então, o neutrino é uma superposição de estados bem definidos. Aqui temos 3 estados bem definidos de massa, que são os autoestados de massa, são os autoestados da Hamiltoniana. Quando o neutrino é detectado, o neutrino é produzido com uma superposição de autoestados de massa que não coincidem com o sabor que a gente detecta. Para fazer essa transição, precisamos de uma matriz que chama matriz de mistura, eu vou mostrar daqui a pouquinho essa matriz. E uma vez ele foi detectado, ele foi produzido, ele vai se propagar, cada um destes 3 estados vai se propagar de forma diferente, são estados são energias, são os autovalores da Hamiltoniana, esses aqui, bem definidos. Quando ele chega no detector, ou o lugar onde vai ser detectado, fazemos a projeção inversa, né? Temos que voltar para o estado de sabor para conseguir detectar o neutrino. Beleza. Aqui temos isso aqui, a relação com a matriz de mistura, aqui falta um P, PM, essa matriz. O outro estado de massa, outro estado de sabor. Aqui, na Lagrangiana, nós vemos que na interação com corrente carregada, de um lepton com um determinado sabor alfa, o neutrino, se a gente corta K e K, o neutrino vai ser também gerado com o mesmo sabor. Então, eles sempre são ligados, quando são gerados através do decaimento beta, né? a força fraca. Mas aqui vemos, olha só, está somando com relação a K, aqui vemos vários Ks. Então, esse neutrino de um determinado sabor vai ser uma superposição de autoestados de massa, tá? Então, o neutrino, por exemplo, o neutrino antineutrino eletrônico vai ser produzido com uma superposição de autoestados de massa diferentes. Bom, esse autoestado de massa pode evoluir no tempo e, para isso, podemos resolver a equação diferencial com a Hamiltoniana aqui, a equação de Schrödinger. A Hamiltoniana são os autoestados, né? São os valores, os valores próprios, que eu posso relacionar cada valor com o momento e com a massa, o autoestado com a massa. E, bom, aqui rapidamente, solucionando essa equação diferencial, nós encontramos como é que o neutrino consegue evoluir no tempo e colocando esse autoestado de massa dentro da relação com o autoestado de sabor, temos 2 bases, né? A base em sabor e a base em massa. Nós conseguimos ver como é que ele vai se propagar, tá? Beleza, mas a gente tem que detectar o neutrino. Então, fazendo a projeção para encontrar como é que o neutrino é produzido e vai ser detectado bem, então, a transição entre A e B, nós calculamos a amplitude, fazendo o produto interno entre esses autoestados, nós encontramos essa relação aqui para amplitude, e essa amplitude, elevando ao quadrado, né, encontramos a probabilidade de transição de um sabor para outro, tá? Aqui, simplesmente, fazemos a aproximação para neutrinos ultrarrelativísticos, onde agora a energia vai ficar em função da massa quadrada. E aqui, obviamente, quando a gente faz a diferença, vai ficar uma diferença quadrada de massas. Então, os experimentos de neutrinos são sensíveis às diferenças de massas, às diferenças quadradas da massa do neutrino. Para ter aqui uma ideia do que acontece, posso mostrar aqui para 2 sabores que a gente consegue encontrar resultados analíticos de forma mais fácil. Então, como vocês veem aqui, simplesmente temos dois autoestados que são girados por um ângulo θ, a matriz que vincula a base de sabor e a base de massa seria essa aqui. Solucionando a equação diferencial, como eu já mostrei lá atrás, e colocando dentro da amplitude para encontrar a probabilidade, conseguimos encontrar aqui a probabilidade de um sabor ir para outro sabor. Nós chamamos probabilidade de aparecimento, vamos ver quem aparece no detector, e fazendo 1 menos o anterior, vamos ver o que sobrou, né? Probabilidade de desaparecimento. Vamos ver quanto que do original sumiu. E aqui, essa probabilidade está governada aqui, ó. Essa seria a amplitude da probabilidade, e essa aqui seria a frequência com que ela está oscilando, né?
Então, para ter uma ideia dos tamanhos dos experimentos e das distâncias que a gente está usando, olha só, se quisermos, por exemplo, aqui, medir e estudar um neutrino de 1 gigaelectronvolt, vamos precisar um detector afastado pelo menos 1 quilômetro de onde foi produzido o neutrino. Bom, isso aqui seria a oscilação. Ele está mostrando que para pequenas distâncias o neutrino não consegue oscilar, mas quando aumentamos a distância, o neutrino começa a oscilar, começa a transformação de um sabor em outro, tá? Esse aqui seria o primeiro pico de oscilação, e quando a distância é muito grande, o neutrino fica muito rápido, e aqui é difícil de medir oscilações, né? Precisaremos de um experimento com muita sensibilidade. Gente, esse efeito de oscilação de neutrinos tem sido sistematicamente verificado por todos os experimentos que têm medido neutrinos, como STEX, Kamiokande, MINOS, Reynolds, Summit, IceCube, Sunda, todos eles têm medido a oscilação de neutrinos. O professor Kajita e o professor McDonald, ganharam o prêmio Nobel em 2015 pela oscilação. Kajita pela oscilação no atmosféricos e o Super K, e o McDonald pela oscilação em NSNO, neutrino solar. Eu tinha falado que o neutrino, quando ele é produzido com uma superposição de dois autoestados de massa com energia bem definida. Então, esses dois neutrinos, eles vão, como ondinhas normais, eles vão se propagar juntos, né? Cada um de forma diferente, são duas ondas diferentes. Mas como eles estão se propagando, os autoestados de massa, eles vão interferir um com o outro. Essa interferência um com o outro vai gerar o que nós chamamos de batimento. Então, eu estou fazendo essa analogia porque os experimentos de neutrino, praticamente, que eles medem batimentos. Os experimentos de neutrino são sensíveis a pequenas diferenças de massa. E é possível ser bastante preciso para essas pequenas diferenças de massa, mas os experimentos de neutrino não conseguem medir individualmente o valor de cada massa, M1 ou M2. Sempre a diferença entre essas duas, o M3 e M2, M3 e M1, nunca individualmente. Determinar o valor absoluto da massa dos neutrinos, quanto que seria M1 mais M2 mais M3, e uma das linhas em aberto, um estudo hoje em dia na física de neutrinos. Quando o neutrino passa pela matéria, olha só, existe um neutrino que vai interagir quando passa através da matéria, uma matéria homogênea, isotropicamente distribuída, não polarizada, não relativística. Quando passa pela Terra, por exemplo, o neutrino vai sentir a interação com os elétrons da matéria, mas o neutrino também vai sentir a interação com o elétron, próton e nêutrons. Então, isso aqui vai gerar umas potenciais que vão fazer, às vezes, analogamente, como se o neutrino, quando ele passa pela Terra, o índice de refração muda. Também existe a interação com outros sabores. Por exemplo, o tau, o neutrino muônico e o neutrino taônico, vai interagir com próton e com nêutron, mas não com elétrons. Consequentemente, fazendo lá como que seria a evolução do neutrino quando está em contato com o elétron, vendo a equação de movimento para isso, encontrando a solução da equação de Dirac, é possível encontrar um potencial efetivo para neutrinos eletrônicos e para neutrinos muônicos e taônicos. Introduzindo esses potenciais efetivos dentro da Hamiltoniana, lembra na Hamiltoniana? Agora temos que introduzir o efeito de matéria. Bom, essa Hamiltoniana é possível, estou fazendo para dois sabores, é possível diagonalizar essa matriz. Quando a gente diagonaliza essa matriz, nós encontramos os autovalores, né? Mas também encontramos a matriz que vai diagonalizar. Essa matriz tem a mesma forma, somente que agora o θ seria θm. Estamos na base de sabor. Esse θm tem umas coisinhas interessantes para ser discutidas. Olha só, esse θm, como vocês veem aqui, é uma função do ângulo no vácuo e do potencial de matéria. E acontece um efeito interessante. Acontece que, quando o potencial de matéria é muito fraco, comparado com um outro termo, nós recuperamos o vazio.
no vácuo, quando ele está se propagando no vácuo. Quando o efeito de matéria é muito forte, ele não vai deixar um neutrino oscilar. E quando eles são iguais, quando isso aqui é igual, acontece o que nós chamamos de ressonância. Isso aqui é um efeito que se chama efeito MSW. E esse efeito de ressonância, hoje em dia, é estudado vai ser usado para estudar a hierarquia de massa. O que seria a hierarquia de massa? Que nós não sabemos o ordenamento dos valores das massas individuais dos neutrinos. Eu falei dos dois sabores, mas acontece que nos neutrinos são três, né? Eletrônico, muônico e taúnico. Nós conseguimos vincular esses três estados de sabor, ou na base de sabor, com a base de massa, fazendo rotações com certos ângulos em cada um dos eixos. Nós conseguimos criar três matrizes. Essas três matrizes estão vinculadas com os ângulos que têm que ser girados. E essa matriz se chama a matriz Pontecorvo Máquina Kagawa-Sakata, a matriz PMNS. Tá. Cada um dos experimentos que estão hoje em dia funcionando e a futuros que vão funcionar, né, estão voltados também, além de tentar ver coisas novas, né, ou de colocar limites em coisas que ainda não foram medidas, estão também para vincular mais fortemente, com menos incerteza, esses parâmetros que formam a estrutura da física de neutrinos. Esse aqui é o problema da hierarquia de massa. Nós temos aqui neutrino com massa M1, M2 e M3, mas nós não sabemos se o neutrino 1 é o mais leve ou se o neutrino 3 é o mais leve. Esse aqui seria um problema de ordenamento de massa, nós chamamos também de hierarquia de massa. Nós não sabemos se o ordenamento é o normal ou o ordenamento é o invertido. Atualmente, os dados mostram um pequeno favorecimento à hierarquia normal. Bom, eu tinha falado dos experimentos, simplesmente quis colocar isso aqui, porque alguns dos experimentos, por exemplo, esse aqui foi o último ângulo que foi medido, que foi extremamente importante para a área da física de neutrinos, e hoje em dia esse ângulo θ3 está sendo medido com mais precisão. São medidos por reatores. GENO, WSHOS, DAJAVEI são experimentos de reator. A futuro, o Juno vai medir com uma precisão absurda esse valor de θ3. E são vinculados com a diferença de massas. Olha aqui a diferença de massas de M31. A gente não é sensível à massa individual, à diferença de massas. Aqui temos aceleradores de partículas, como o NOVA, T2K e MINUS, que estão vinculando também outro tipo de ângulo. E hoje em dia temos uma visão dos valores. Hoje em dia, a futuro, esses dados aqui vão ganhar precisão e ainda precisamos determinar o valor dessa fase. Essa fase é uma fase importante na física, porque é a fase de violação CP, tá? E também precisamos saber qual que seria a optante. A gente ainda não sabe se esse ângulo θ23 é 45, está por cima de 45 graus ou está por baixo de 45 graus. Tem uma degeneração aí que tem que ser medida. Também a hierarquia de massa, que precisa ser determinada. Mas aqui nós podemos ver que atualmente os experimentos conseguem vincular e conseguem restringir o espaço de parâmetros e impor limites com uma precisão muito boa. Só a violação CP, que ainda precisa de experimentos para medir ela com mais precisão. Gente, rapidamente, o que sabemos hoje da física de neutrinos? Uma partícula elementar, um nêutron, tem spin, a interação com gravidade com a força fraca. No modelo padrão de partículas, elas não têm massa, mas já sabemos que têm massa, e eles são de mão esquerda. A massa do neutrino está entre 0,05 e, aqui na verdade, é 1 electron-volt, que vem da cosmologia. Existem 3 sabores de neutrinos. Existem várias fontes de neutrinos, como já mencionei antes, o Big Bang, o Sol, a atmosfera, supernovas, reatores, aceleradores. Até nós mesmos produzimos neutrinos. É a segunda partícula mais abundante no universo. Eles oscilam, isso aqui é extremamente importante. E devido à pequena seção de choque que eles têm,
nós precisamos de detectores com um tamanho gigante. Tá? O que faltaria por determinar, entre muitas coisas? O valor da violação CP, a hierarquia de massa, o valor absoluto da massa dos neutrinos, se eles são sua própria partícula, já que o neutrino não tem carga, ele poderia ser a própria antipartícula. A possibilidade de um quarto neutrino, que nós chamamos de neutrino estéreo, ainda não está descartado. E coisas mais exóticas, como interações no padrão, decaimento dos neutrinos, dimensões extras de coerência, momento magnético, neutrinos com massa variável, e tem mais coisas aqui, não unitariedade, tem muitas outras coisas que estão ainda na aberta e são assuntos de intensa pesquisa na área de neutrinos. Só para mencionar alguns dos experimentos futuros, gente, rapidamente aqui, vou mencionar 3, tá? Tem vários que vão ser construídos, mas eu vou mencionar 3. Começando pelo DUN, o DUN, Deep Underground Neutrino Experiment. É um experimento de acelerador, cujo acelerador vai estar aqui no Fermilab. Fermilab fica em Illinois, perto de Chicago, em Batavia. E o acelerador de partículas vai fornecer um feixe de neutrinos que vai atravessar costa a costa dos Estados Unidos, de um lado ao outro, vai atravessar 1.300 quilômetros. E nesse prédio aqui, internamente, temos o detetor de neutrinos, que fica em Carolina do Sul. Esse experimento tem uma colaboração grande, mais de 1.000 integrantes, 32 países, tem uma forte presença brasileira, e esse experimento vai conseguir estudar o desaparecimento do neutrino eletrônico, quantos neutrinos de elétron não chegam, o aparecimento, e o desaparecimento do muon. Aqui ficou ao contrário, desculpa. E como objetivo principal do DUN vai ser o ordenamento de massa, a violação CP, colocar limites mais fortes nesses parâmetros, e por aí vai, estudar neutrino estéreo, astrofísica, estudar neutrino de supernova, interação no padrão, tudo que você quiser estudar ali, dessas novas linhas exóticas, também pode ser feito. Outro experimento vai ser o Hyper-K, já mencionei do Kamiokande, depois veio o Super Kamiokande, passou de 3 quilotoneladas para 50 quilotoneladas de água, e vem Hyper-K. Hyper-K tem 0,5 megatoneladas de massa total. Tipo, tem 17 vezes mais massa do que o Super-K. Tem uma ideia, 0,5 megatoneladas de água. Claro, são 2 detetores que vão ser distribuídos, né? Cada detetor vai ter mais ou menos 250, 280 quilotoneladas de água. E aqui temos o J-Park, que seria onde fica o acelerador de partículas, que fica em Tokai. E esse acelerador de partículas vai enviar um feixe para a mina, que se chama Kamiok, fica perto do outro Super-K. Vai percorrer mais ou menos 300 quilômetros, tá? E nessa posição aqui temos o primeiro pico, lembram da oscilação? Fica aqui, e nessa posição aqui. Então, aqui vai ser possível estudar o primeiro pico da oscilação. É interessante notar que está sendo estudado e proposto um segundo detetor. Esse segundo detetor iria ficar em Curia. A localização não se sabe ainda, mas mais ou menos vão ser entre 1.100 e 1.300 quilômetros de distância. E esse segundo detetor vai ficar no segundo máximo de oscilação. Até hoje, nenhum experimento com o mesmo feixe conseguiu medir 2 máximos de oscilação do neutrino. Seria a primeira vez. Tem mais ou menos, hoje, uma colaboração de mais ou menos 300 integrantes. 3 são do Brasil, da PUC, o professor Hiroshi, o Armani e eu. Desses 15 países, 73 instituições, como já falei, um experimento com 187 de massa fiducial, perdão, aqui não é total. Total seriam 280, mais ou menos, cada detetor, cada tanque. Para ter uma ideia, 20 vezes mais, na verdade, 17 vezes mais que o Super-K, 10 mais que o DUN, que já falei, e 20 vezes maior que o Juno.
tem mais sensibilidade, possível estudo de um segundo máximo com o detetor em Curia, e também vai estudar igual que o Juno, que o Dune, o aparecimento do elétron, desaparecimento do muon. Também vai estudar o decaimento do próton, o ordenamento de massa, violação de CP, impor limites mais fortes nos parâmetros, e por aí vai, supernovas, dimensões extras, interação no padrão, neutrino estéreo, tudo que a gente quiser estudar aqui, não tudo, mas dá para estudar com neutrino, mas o objetivo principal está aqui. E o Juno, como a gente tinha falado, que seria o último que eu vou mencionar hoje, é um reator, um experimento de reator. Temos 2 reatores aqui, a uma distância de 53 km cada um, combinados dá mais ou menos 30 gigawatts de potência nesse detetor. E eles vão medir o antineutrino eletrônico através do decaimento beta inverso. De novo, é uma colaboração não tão grande, mas maior que o HyperK, 600 integrantes, com participação da PUC e de Londrina, 17 países, 72 instituições, 20 quilotoneladas de alquilbenzeno, por diferente meio para esse detetor. O importante de Juno é que eles vão conseguir um 3% de energia, de resolução de energia. Devido à alta estatística de eventos, se eles conseguirem isso, vai ser um objetivo extremamente impressionante, porque é difícil chegar a 3% de resolução de energia. Eles vão estudar o desaparecimento do antineutrino, assim como o aparecimento também do muon. E eles vão estudar principalmente o ordenamento de massa. Também, eles, claro, vão restringir mais o espaço de parâmetros, de neutrinos, atmosféricos, solares, neutrino de supernova, estéreo, dá para fazer várias coisas com esses experimentos, mas os objetivos principais estão aqui. Pessoal, não queria finalizar o colóquio de hoje sem mostrar mais ou menos como é que a gente coloca esses limites e a gente estuda o número de eventos. Eu tenho falado muitas vezes do número de eventos do detetor, certo? Quando passam os neutrinos. Olha só, isso aqui é o que a gente faz na simulação. Aqui seria o número de eventos que conseguem passar, por exemplo, por Juno. Por exemplo, aqui temos N, seria o número de prótons, o tempo que a gente iria deixar o experimento funcionar, que seria a energia que a gente consegue medir, a energia do neutrino que estaria aqui, e aqui seria o fluxo de neutrinos que estão saindo do reator nuclear. Aqui seria a eficiência do próprio experimento, aqui a seção de choque do experimento, do neutrino dentro do detetor, e a probabilidade. Lembram da probabilidade que eu tenho mencionado várias vezes? Ela é extremamente importante. Isso aqui é o coração, na verdade, do coração da física de neutrinos. E aqui a resolução da energia, tá? Com a probabilidade, uma probabilidade normal, sem nenhum efeito exótico, nós vamos ver que a probabilidade de desaparecimento vai ser essa função aqui, essa expressão matemática. Se quisermos, por exemplo, coisas mais exóticas, olha só como é que ele se transforma. Esse aqui vai ser a mesma probabilidade, mas introduzindo um decaimento. Fazendo a probabilidade, nós vemos que nós conseguimos, por exemplo, impor limites para esse decaimento. Esse aqui seria a forma do número de eventos para o Juno em função da energia visível, tá? Nós vemos que, graças a que eles vão conseguir 3% de energia, de resolução de energia, tem diferenças aqui entre as linhas e, consequentemente, podem ser medidas no experimento. Foi feito o estudo. Como é que é feito o estudo? Aqui se coloca no número de eventos padrão, sem nenhum tipo de interação, sem nenhum tipo de física nova, né? E aqui vamos colocar o que nós chamamos de ajuste, né? O número de eventos com aquele parâmetro que a gente quer estudar, nesse caso aqui o decaimento, né? E a gente faz uma minimização, um ajuste, né? Com essa minimização, marginalizando, deixando de fora os parâmetros que nós estamos interessados, né? E nós conseguimos, por exemplo, estudar o impacto desse decaimento, desse caimento do neutrino nos parâmetros de oscilação. Por exemplo, aqui vemos que se o neutrino decair, ele vai abrir o espaço de parâmetros, vai ser ruim para o experimento, né? Porque a ideia seria vincular mais fortemente, restringir, diminuir essa área, né?
o espaço de parâmetros ele estaria aumentando. E aqui nós conseguimos impor um limite no valor do decaimento do neutrino. Aqui, outra coisa também exótica que estamos fazendo, por exemplo, isso aqui seria a dimensão extra. A forma da mesma probabilidade, mas com dimensão extra, agora fica diferente. Tá? Isso aqui seria o tamanho da dimensão extra, isso aqui seria tipo uma massa na dimensão extra, e conseguimos plotar aqui, ver a probabilidade, vemos que dá para estudar, né? Tem diferenças para diferentes valores do tamanho da dimensão extra. Podemos ver diferenças entre as curvas, né, para diferentes modelos, e conseguimos vincular e estudar como que seria a distorção introduzida pela dimensão extra no espaço de parâmetros. Olha só, ela está distorcendo o espaço de parâmetros, está aumentando, né? E aqui conseguimos colocar limites no tamanho da dimensão extra, em função da massa mais leve. Aqui faltou, aqui ficou. Aqui para hiper-K, por exemplo, nós temos também muito parecida a forma da equação, né? Para vincular o número de eventos dentro do detector. Aqui o número de alvos, o tempo que a gente vai deixar o experimento funcionar. Aqui vai estar embutida a probabilidade junto com o fluxo de neutrinos que saem do acelerador. A eficiência do próprio experimento. Aqui a seção de choque do neutrino dentro do detector. E a resolução da energia, que já mostrei, uma função gaussiana. E, por exemplo, para estudar o canal mu para E, essa aqui seria a probabilidade normal, sem nenhum tipo de efeito diferente. Mas, por exemplo, se quisermos colocar, por exemplo, um efeito exótico de decaimento, a forma da probabilidade fica um pouco mais feinha, né? Mas com isso aqui, nós conseguimos plotar e ver como que seria a probabilidade para os diferentes cenários que a gente está considerando. E com isso a gente consegue, inclusive, aqui já foi feito para os dois experimentos, o experimento que fica em Japão, o experimento que iria ficar em Coreia. Com isso conseguimos encontrar a distribuição de eventos no experimento. Isso aqui bate muito bem com o número de eventos que foi fornecido pela própria colaboração. No paper da colaboração tem essa distribuição e já conseguimos chegar nesse número de eventos. Tá? Tanto pro detector que vai ficar em Coreia, como pro que vai ficar em Japão, que já vou mostrar. Aqui temos, por exemplo, com oscilação mais em decaimento, que é a linha preta, e o efeito que tem quando a gente coloca esse decaimento do neutrino. Tá? Por enquanto, infelizmente, não posso mostrar os resultados, né, que está um paper que está sendo feito. Também tem outro paper aqui que estamos fazendo com hiper-K para dimensões, para outros eventos exóticos que também está sendo feito. E para Dune também tem alguma coisa, mas ficaria muito grande e não deu para colocar. Só queria mencionar que esse trabalho aqui para hiper-K, no ano passado, eu estive numa conferência apresentando esse trabalho, uma conferência internacional, e nessa conferência eu fui escolhido como um dos melhores trabalhos que se apresentou nesse evento, e eu recebi o prêmio. Fui escolhido e recebi o prêmio pelo próprio Prêmio Nobel de 2015, o CADIT. Gente, para finalizar, só as conclusões. O que a gente sabe hoje? Bom, além do resumo que eu já fiz, nas últimas décadas foi descoberto que neutrinos oscilam. Eu acho que é uma das coisas mais importantes na física de neutrinos, que eles oscilam. Consequentemente, eles têm massa, foi a primeira evidência de neutrino além do modelo padrão. Alguns parâmetros que formam a estrutura ou arcabouço da chamada física de neutrinos já foram medidos com alta precisão e os futuros experimentos vão, inclusive, vincular eles ainda muito mais. Temos uma ideia da hierarquia, um pequeno favorecimento da hierarquia normal, e um valor da violação CP mais ou menos entre 1,3, mas isso aqui não é muito forte ainda, tá? Vocês viram lá que não consegue ser vinculado, tem uma incerteza muito grande. Mas ainda falta muito para estudar. Falta ainda o valor absoluto da massa de neutrinos, saber isso aqui, tem experimentos, inclusive a cosmologia está contribuindo, tem um experimento de decaimento do trítio, por exemplo, em Katrin,
Aqui, saber se os experimentos, se o neutrino é de Dirac ou Majorana, se é a própria antipartícula, tem muitos experimentos, não vou mencionar eles aqui, não dá tempo, mas tem muitos experimentos voltados a esse tipo de ideia, se saber se eles são de Majorana ou não. As implicações de que eles sejam não Majorana são profundas, mas são experimentos que se chamam de decaimentos duplo beta de neutrino e duplo beta de K, seria duplo decaimento beta sem neutrinos, um experimento de duplo decaimento beta sem neutrinos. Ainda não sabemos o valor do TANT θ23. Confirmar ou excluir o neutrino estéreo. Em minha opinião, o neutrino estéreo está sendo muito desfavorecido pelas análises atuais. O giro fundo cósmico, quem sabe, né? Por que não? E tem mais coisas, ver a interação no padrão do neutrino, a unitariedade, tem outras coisas nessa área que são de intensa pesquisa hoje em dia. E talvez, quem sabe, né, alguém de vocês consiga desvendar esses mistérios do neutrino. Gente, eu estou acabando por aqui. Queria novamente agradecer a todos vocês pela presença, pelo tempo doado hoje. E agradecer novamente tanto o professor Alexandre, que me convidou para o colóquio, quanto os organizadores que abriram esse espaço na casa de vocês. É isso, gente. Muito obrigado, professor. Muito boa a palestra. Agora a gente vai abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode só abrir o microfone. Não, eu posso fazer um aí. Sim. Não, você não pode. Eu posso, vou ser o que menos sei aqui. Minha pergunta é quase infantil, eu acho. Mas, enfim. Porque lá mais ou menos na metade da palestra, você mostrou as oscilações, né, dos neutrinos, né, e mudança de sabor e tal. E aí mostrou umas probabilidades, né, de haver uma transformação, né? Isso. Ali as bases, né? E, bom, eu não consegui muito bem relacionar com o que veio depois, que é a transformação, assim, você mostrou em geral ali aquelas equações. Eu queria saber, assim, eu não entendi muito se você mostrou ou se não mostrou, você pode comentar alguma coisa de novo. Porque, assim, aquelas probabilidades são muito gerais, né? Uma equação geral, não especifica qual é o tipo de transformação, se é o eletrônico no taônico, se é o vice-versa. Isso. Então, eu queria saber se existe alguma coisa específica, assim, se é fixa, não, a probabilidade de um eletrônico virar um taônico é tal. Então, se há uma porcentagem de transformação. Existe sim, por exemplo, usando aquela expressão da probabilidade, nós conseguimos determinar quanto por cento os neutrinos vão se transformar de um sabor para o outro. Por exemplo, se eu quiser saber quanto do muon vai para o elétron, essa transição vai depender de duas coisas: da energia do neutrino que eu estou usando, que eu quero estudar, e da posição que você iria colocar o detector. Com isso, sim, mas a expressão matemática é sempre a mesma. Por exemplo, a transição de mu para e, eu posso abrir, gerar uma expressão matemática que vai ser, se não tiver nenhuma coisa exótica, vai ser sempre a mesma. Tá? Com essa expressão matemática, aí eu posso ver, eu quero a tantos quilômetros, com tanta energia, qual que seria a probabilidade de encontrar neutrinos eletrônicos, por exemplo. E por aí vai, você consegue fazer também para mu para mu, tal para e, tal para mu. Você consegue fazer todas essas probabilidades com a mesma expressão matemática. Tá, entendi. Beleza, vou passar aí, tem pergunta dos alunos ali, você pode ler, Rui, por favor? Sim, eu vou ler aqui. O Natan mandou de estar sem microfone, perguntando assim: por que usar água e não alguma outra mistura nos detectores? É porque é mais barato mesmo? Não, depende, porque são processos diferentes, né? Na água, o processo como é feito a detenção de neutrino é por scattering, é espalhamento mesmo, tá? E dentro da água, dentro desse meio, quando tem o scattering, o neutrino entra e tem a interação com o elétron carregado, que seria o elétron, por exemplo, ou outra partícula, e essa partícula vai gerar uma luz que se chama luz Cherenkov. E, por exemplo, o Hyper-K, ele está coberto
por vários fotodetectores, que são grandes, mais ou menos 50 centímetros, que vão capturar essa energia. É simplesmente a técnica de detecção. Tem coisas a favor e coisas em contra. Por exemplo, tem outros experimentos que não têm água, como os reatores nucleares. Alguns reatores têm diquim-benzeno, tem outras substâncias ali dentro que vão fazer um tipo de interação diferente para detectar o neutrino. Então, depende da técnica que você queira aplicar para detectar o neutrino. E, claro, sim, a água é mais barata, né? Tudo bem, então. Uma pergunta? Tudo bem, professor. Eu faço a outra do Natan depois. Pode falar. Não, termina dele. É porque eu não estou achando a mãozinha. Não sei. Tá bom, pode... Não, sem problema. Eu vou, então, ler a segunda pergunta e eu passo a palavra. Tranquilo. A outra pergunta do Natan seria... existe alguma opinião de qual seria a fonte do erro da violação da CP para obter um melhor fit? Precisão, simplesmente, dos experimentos. A futuro, os experimentos que vêm, com certeza, eles vão vincular, vão restringir o espaço de parâmetros da CP com 5 sigmas. Experimentos como Juno e Perkey, que eles, na minha opinião, eles trabalham. Aparentemente, eles falam que é competência, né? Mas, na minha opinião, um complementa a informação do outro. Nos papers que eles colocam como vinculando, né? Fazendo o estudo do experimento, nesses estudos, eles já colocam que eles vão conseguir restringir o espaço de parâmetros e isso, em 5 sigma, para a violação CP. Ok. Agora, finalizando, passo a palavra para Isabel Cristina. Obrigada. Primeiro, parabéns, Quiroga, excelente apresentação e máximo seu trabalho. Parabéns. Agora, a minha pergunta é experimental. Você trata, essa água é tratada, assim, eu imagino assim, Guandu, imagina, como é que é essa água? Ela pode ficar suja? Não, é água pura, ultra pura, é água pura mesmo, ela é tratada. Como é que eles mantêm? Porque é muita água, como é que é feito? Assim, sei lá, eu fiquei muito impressionada. Assim, eu já li isso de alguma forma, não sei, aí, não me lembro, eles tratam de algum jeito, mas realmente eu não me lembro agora como é que isso é tratado. Mas ela é pura? Ela é pura, ela é água ultra pura, tem que ser pura mesmo, não pode ser suja não. E os detetores estão imersos na água? Isso, eles estão imersos. Que profundidade? O detetor depende do detetor, mas são quilômetros dentro, né, em Minas. Quilômetros. O neutrino penetra muito. É claro, porque eles têm que ficar lá dentro, né, blindados, né, porque esses detectores podem pegar outro tipo de interação de partículas, por exemplo, com raios cósmicos. Também podem aparecer muons que não são, que vão interagir lá dentro do detetor, e se não estiver bem blindado, o detetor vai medir isso como se fosse um evento de neutrino. Eles têm que proteger ao máximo para que somente passe no possível o neutrino. Então, eles são lá na Terra. Ele entra e tem que penetrar, quer dizer, pode ter muitos que não são medidos, porque o detetor não teve alcance, pode ser isso? Não, ele vai pegar tudo. Que não me lembro aqui, são quilômetros. Cada detetor tem um valor diferente de quanto que ele fica lá profundamente, mas de cabeça não sei, muita informação, mas eles ficam... Eles ficam dentro, todos eles ficam dentro de minas, enterrados lá em solo, rocha mesmo, tudo, para ser protegidos. Uns são 3 quilômetros, outros 2 quilômetros, 4 quilômetros, lá embaixo na Terra, para blindar isso de outras partículas que estão bombardeando, ou que podem bombardear o detetor. Mas claro, o neutrino entra na água, o detetor está na parte de baixo da água, é isso? Isso. E ele detecta desde o neutrino que entrou na superfície, assim, porque eles não decaem, o que chega na superfície é o mesmo que chega no fundo? Isso, então, o neutrino que entrou, por exemplo, o neutrino atmosférico, ele foi produzido lá, no decaimento do pion, e esse neutrino, ele vai passar pela atmosfera, vai passar pelo ar, vai passar pela rocha, vai passar pela terra, igual, tipo, oscilando, claro está, né, oscilando, mas ele passa, ele não é absorvido, não acontece nada com ele. E esse mesmo neutrino vai passar pelo detetor.
E esse neutrino vai ser lá, quando ele entra, por exemplo, em hiper-K, ele vai interagir, ele vai ter um espalhamento elástico, tipo, ele vai, digamos assim, coligir com uma partícula dentro do detector, e essa partícula, ele vai emitir um sinal, e esse sinal é medido pelos fotomultiplicadores que estão dentro do detector. Mas esse neutrino passa tudo, ele passa, interage e ele vai embora. Obrigada, parabéns, Lu. Professor, Oi. Matheus Macedo, obrigado pela apresentação, foi muito boa. Eu posso só complementar a resposta do senhor, que é a pergunta da Isabel. A água que é usada é uma água chamada de água pesada. O nome é esse, quimicamente é igual, mas ela contém átomos de hidrogênios mais pesados, digamos assim. É um pouco difícil de poder manipular, mas é bastante usada na física dos neutrinos. Isso foi usado no experimento de SNO, água pesada. Isso, o supercaminhotão eu acho que também usa, não é? É água ultra pura, pesada não. Água pura, né? Ah, tá. Isso. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Mas você sabe como é que eles tratam isso? Cara, eu já li, mas eu não me lembro como é que eles tratam, né? Eu já li, mas, nossa, faz muito tempo. Mas sim, essa água tratada. Então, isso é muito mais... aí é mais para química, né? Porque isso são coisas bem técnicas que ele falam ali nos papers. Exatamente, bem técnicas. Eu também queria ter essa curiosidade de conhecer como são tratados, né, essa água pesada, principalmente por conta da radiação de Cherenkov, que é utilizada, né, para poder produzir o sinal dos fotomultiplicadores. Mas eu parei só nessa ideia mesmo. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Qual desses experimentos o senhor acha mais promissor para descobrir algo novo dentro da física dos neutrinos? Sei lá, para mim todos são importantes no futuro na física de neutrinos, mas eu falei, eles são um complemento um do outro. Um vai ter uma coisa melhor do que o outro, e por aí vai. Então, um vai complementar a informação do outro. Eu acho que os três são importantes para a física de neutrinos. Inclusive, outros que estão funcionando, por exemplo, eu não falei, mas a IceCube é um experimento que fica no Polo Sul, 1 quilômetro, um detetor gigantesco, e o potencial desse detetor também no futuro é impressionante. Então, todos os experimentos, para mim, são complementos. Um vai trazer um pouquinho mais de informação de um lado, e muito melhor do outro, e o outro vai complementar. Professor, boa tarde. Oi. Primeiramente, parabéns aí pela apresentação, foi muito boa. Tem uma pergunta um pouco, acho que meio que fundamental, talvez. Qual que é a maior dificuldade de conseguir o resultado absoluto da massa dos neutrinos hoje em dia? A dificuldade tanto de experimento, tanto de contas. Primeiro, com detectores, experimentos terrestres, é impossível. Um experimento de oscilação. Como já falei, os experimentos de oscilação, eles somente conseguem medir as diferenças das massas, né? Então, aí não dá, esse não é o caminho. Existe um experimento que se chama Catherine. O experimento Catherine, se ele conseguir medir a massa, vai ser o valor e cravado. Esse é o valor. É o único experimento que vai fazer uma medida direta da massa do neutrino. Mas esse experimento tem vários problemas técnicos para implementar, inclusive a resolução que ele tem é altíssima, porque eles têm que, no espectro que é feito na medida, eles vão medir uma pequena distorção no espectro devido à massa do neutrino. Medir essa pequena distorção devido à massa do neutrino é um desafio gigantesco experimentalmente falando. Esse experimento Catherine, por exemplo, leva vários anos tentando sair e fazer a medida, mas eles ainda não conseguiram. E a outra forma de medir a massa do neutrino é através da cosmologia. Hoje em dia, a cosmologia faz uma pesquisa de precisão absurda. Eles estão com... Hoje em dia se chama pesquisa cosmologia de precisão. A cosmologia também consegue vincular a massa do neutrino, a soma da massa do neutrino. Mas ainda não chegou nesse nível de chegar na precisão de falar, olha, a massa do neutrino é tal. Eles conseguem vincular e dar um limite superior. Como já falei, um elétron-volt.
mas esse é o desafio, um desafio experimental mesmo. Entendi. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente pode finalizar por hoje. Queria agradecer a presença de todos, ao aceite do professor de palestrar para a gente, e a gente se vê então semana que vem, mais um seminário aqui do Programa de Pós-Graduação em Física da UERJ. Boa tarde a todos. Beleza, gente, um abraço. Um abraço. Pode ser a reunião, só uma última pergunta. Por acaso vão emitir algum certificado de participação? Você pode enviar e-mail para a Secretaria da Pós-Graduação em Física pedindo. Física da UERJ, perdão. Perfeito. Perfeito? Obrigado pela palestra, Quiroga. Valeu, Vitor.